E aí, pessoal? Então, essa é a aula de comparadores, tá? Que a gente vai expandir um pouco mais o estudo sobre os comparadores que a gente começou na outra aula, tá? Na aula 8. Naquela aula a gente terminou com um circuito comparador simples para fazer o acionamento de uma luminária, né? Para acender uma lâmpada em função da luminosidade ambiente. E daí o circuito que a gente chegou na última aula é esse circuito de cima aqui na esquerda, né? Onde a gente utilizou um LDR para fazer o sensoriamento de luminosidade, e a gente viu que através desse sensor resistivo, né, a gente podia sintetizar uma tensão, que é a tensão desse nó aqui, proporcional à luminosidade, certo? A gente fazia um divisor resistivo aqui nesse ramo com ele, e como a gente tinha uma tensão variando então proporcionalmente à luminosidade, a gente poderia comparar essa tensão com um valor de referência, e dependendo do valor, né, se é superior ou inferior à referência, a gente poderia acionar a saída desse comparador, né, ou ele saturava em VCC ou ele saturava em VEE, né. E isso de acordo com a diferença das duas tensões do comparador. Lembrando que o comparador é aquela operação do amplificador operacional sem realimentação negativa, né, onde tu não tem a estabilidade do ganho. Então a tensão de saída desse up-op aqui, ou vai ser o VCC positivo, ou vai ser o VE negativo aqui, tá. E quando que vai ser um e quando vai ser outro? Quando a diferença das duas portas for positiva, a diferença de tensão das duas portas de entrada for positiva, satura em VCC. Quando a diferença das duas tensões for negativa, ele satura em VE, tá? E a gente usou esse princípio de operação do amplificador operacional para acionar, então, uma relé em função da luminosidade ambiente. Essa relé liga e desliga uma lâmpada, tá? A gente chegou nesse circuito, a gente viu uma simulação breve dele no Falstad, né? E o que eu estou trazendo hoje para vocês aqui é a implementação desse circuito, só que com algumas modificações, né? Em vez de alimentar com 12 volts, que era a proposta do circuito anterior, eu alimentei só com 5 aqui. E em vez de usar esses três resistores para definir um valor de referência, eu usei só o potenciômetro aqui no caso, tá? E o resto do circuito continuou o mesmo para acionar a lâmpada. Então eu fiz essa montagem e eu trouxe aqui para vocês a implementação desse circuito, tá? Esse circuito eu vou botar o vídeo para vocês verem lá também no YouTube, tá? Vai estar no Moodle e essa é a implementação, tá? Aqui eu estava testando o LDR, né? Vendo qual era a resistência dele na luminosidade ambiente. Aqui a fonte de 5 volts eu implementei através dessa fontezinha para protoboard. Na real, é um regulador de tensão, onde eu entro com 9 volts e a saída dele é 3 ou 5, e eu ajeitei para sair em 5 aqui. Então isso aqui é uma fontezinha, tá? É como se fosse uma fonte de bancada, só que bem mais limitada, né? Aqui é o resistor debaixo do LDR, ali embaixo, o R1 eu usei um potenciômetro pequenininho, que eu acabei de colocar lá na placa, e agora eu vou fazer as ligações para fazer esse divisor de tensão ali, ó. Sai dos 5 volts, entra no LDR, vai no resistor de baixo, que eu acabei usando um potenciômetro, e alimento a fonte ali com 9 volts, certo? E os 5 volts eu estou aplicando nesse divisor de tensão. Estou conferindo se as tensões estão certas e medindo a tensão que a gente chamou de velhinha, né? Que é a tensão no meio do divisor lá do LDR em função da luminosidade, né? E daí conforme eu tapo ele, dá para ver que varia a tensão. Então, o primeiro ramo estava implementado, agora eu estava implementando o segundo ramo, que é o que vai sintetizar, a referência para nós comparar, tá? E eu usei um potenciômetro, como eu tinha falado antes, e esse potenciômetro está ali embaixo, é aquele carinha ali, a nossa referência. Então, ele vai fazer um divisor de tensão também, esse potenciômetro, onde o pino do meio desse potenciômetro que vai ser a nossa referência. Daí eu tentei ajustar ali para ficar perto dos 2 volts e meio, né? Que é mais ou menos a tensão que eu tinha programado o divisor de tensão com LDR. Ajeitei o valor do potenciômetro. E agora eu vou para a parte do amplificador operacional. Vou colocar ele como comparador, né? Alimentar ele com 5 volts no pino 7, né? Essa alimentação de VCC. Agora a referência, né? Que estava ali naquela trilha com o fio verde. E
Vou ligar as 2 tensões de entrada, ó, a tensão de entrada lá do meio do LDR numa das entradas do potenciômetro e a referência, que é o pino central desse potenciômetro, lá na outra entrada. Então eu olhei a saída do amplificador operacional, que ele estava saturando conforme eu tapava ou conforme eu deixava o LDR no escuro ou no claro, a saída do comparador ou saturava no VCC ou em zero, né, que era a alimentação que eu estava colocando. É importante vocês verem aqui que a máxima tensão que saía do amplificador operacional é inferior a 4 volts, mas eu estava alimentando o circuito com 5. Isso aí todo amplificador operacional vai ter. A gente diz que ele sempre satura em VCC, né, mas ele satura em VCC menos um pouquinho de tensão que fica nos transistores internos do amplificador operacional. Então ele nunca consegue colocar de fato VCC na saída, né, o VO nunca vai ser igual a VCC quando satura. Vai ser VCC menos um pouquinho lá, menos 1 volt, menos 1 volt e meio. Isso a não ser que tu tenha os amplificadores operacionais que a gente chama de rail to rail, tá? Que é um tipo especial de amplificador operacional que ele sim consegue colocar na tensão de saída quase que totalmente o VCC, tá? Rail to rail. Daí vi que o comparador estava funcionando e fui para a parte do relé. Nesse caso aqui eu não usei o transistor junto porque já estava no módulo relé, né? Tipo aquele que eu tinha mostrado para vocês na última aula. Então, o módulo relé aqui eu tenho que alimentar ele com VCC e com GND, que são os terminais azul e verde que eu coloquei aqui. E esse cabo marrom que eu estava usando, esse fiozinho marrom, é o sinal, tá? Que é aquele que vai saturar a base do transistor que está lá na placa da relé. Daí testei aqui se a relé estava comutando conforme eu tapava o LDR, estava funcionando, beleza. Conforme estava no escuro, estava comutando a relé. E daí eu fui para a parte da lâmpada, né, onde eu tenho um rabicho aqui, né, com a lâmpada e a flecha para ligar na tomada, e eu coloquei a relé então no meio do caminho, tá. Daí estou testando para ver se estava acendendo a lâmpada, certo. E daí tem uns momentos aqui, ó, principalmente quando eu não estou nem tapando e nem quando a luminosidade não está bem definida, né, não está bem clara e não está bem escuro no LDR, a lâmpada acaba piscando, né, que acontece pequenas variações em torno da luminosidade de referência, né, então a lâmpada acaba sofrendo piscando, ela acaba fechando e abrindo essa relé, para pequenas variações de luminosidade perto daquela luminosidade que a gente assumiu como referência, tá. E daí esse aqui que era o problema que eu queria identificar para vocês, ele funciona, só que se tu tá na penumbra ali, não tá bem no escuro, nem bem no claro, ou seja, a tua tensão tá perto, variando perto da referência, a tua carga acaba comutando e descomutando várias vezes ali, né. Isso pode ser um problema, tá. Depois olhem esse vídeo, vai estar lá no YouTube, tá, eu vou botar o link no Moodle para vocês, deem uma olhada melhor da implementação. Tá, daí eu salientei esse detalhe para vocês então, que o comparador simples, né, ele tem, de acordo com esse sinal variando aqui, por exemplo, é a tensão que sai lá no LDR, né, o ponto médio do LDR, o nosso que a gente chamou lá de velinha. Se a nossa tensão que a gente quer comparar, que nesse caso aqui, né, que a gente estava chamando de velinha, ela varia muito próxima, ela tem pequenas variações próximas à tua referência, né, como está acontecendo aqui, ó, ela tem pequenas variações, mas essas variações não quer dizer que ficou mais claro, ficou mais escuro, foi uma variação que teve ali, né, da luminosidade, seja porque alguma coisa passou, enfim. E num comparador, como a gente viu, esses cruzamentos aqui pela referência já vão comutar a nossa saída, né, porque a gente está comparando, está fazendo uma comparação franca com aquele valor. Então não importa qual foi o tempo que ele cruzou para cima ou para baixo, ou quanto que ele cruzou para cima ou para baixo da referência, ele vai comutar. Então o que a gente tinha é o seguinte, ó, por exemplo, se aquilo ali fosse a luminosidade, né, e essa pequena variação foi uma pequena variação da luminosidade, não quer dizer que ficou noite, por exemplo, tu teria a lâmpada ligando e desligando, ó, desnecessariamente aqui, ó. Tu teria uma comutação, um chaveamento da tua carga que tu não quer que isso aconteça, né, não quer que a lâmpada fique piscando quando começa a anoitecer ou fique piscando quando começa a amanhecer, né. Então para isso aqui é um problema quando tu usa comparadores simples, né, e para solucionar isso são propostos circuitos do tipo Schmitt-Trigger, tá. Esses circuitos Schmitt-Trigger, o que eles fazem, eles colocam
uma coisa que a gente chama de laço de esterese no valor de referência. Na real, o que tu faz é, tu adiciona dois valores de referência em vez de um só, tá? E a comparação, ela alterna entre o valor superior de referência e o valor inferior de referência. Cada vez que tu passa por essa referência, tu altera com quem tu está comparando. Aqui tu compara só com um valor, aqui tu compara com dois valores, tá? E o que que acontece? É o seguinte, supondo, né, que é o mesmo sinal de entrada, né, o nosso velhinha lá, por exemplo, acontece que o sinal de saída, ele só vai alterar quando o nosso valor de referência cruzar aqui na linha superior. Então aqui, quando ele cruza na linha superior, ó, observa que antes dessa linha ele não cruzou em nenhum momento lá no VH. Aqui é o primeiro cruzamento no VH. Então a tua saída, certo? Ela estaria em baixa. Nesse cruzamento aqui, que é a primeira vez que faz o cruzamento por cima, aí sim a minha saída vai para VCC, né? Esse aqui é o meu VO, tá? Esse aqui seria o meu VO. E nesse exato instante de cruzamento aqui, agora a minha referência não é mais a linha de cima. Agora a minha referência é a linha de baixo. E daí não importa quantas vezes ele cruze de novo por essa linha superior, não importa. Enquanto ele não cruzar a linha de baixo, não muda a referência. Então ele pode variar, ó. Ele acontece pequenas variações em torno da referência, não vai mudar o estado da minha saída. Só vai mudar o estado da saída quando ele for inferior à linha de baixo agora, ó. Quando ele cruzar a linha de baixo que está aqui, ó. Então, naquele instante ali, ó, quando ele cruzou a linha de baixo novamente, aí sim, daí ele comuta. E daí tu tem dois valores de comparação, certo? Que daí tu tem um valor superior, que é o que indica para ti o que seria o escuro, né? E um valor inferior que indica o que é o claro. E tu tem um laço, uma diferença entre os dois. E dessa forma, através dessa comparação, tu fica imune àquelas comutações que acontecem em torno da referência. Elas não vão gerar comutações à saída, porque isso aqui não quer dizer que mudou a tua variável, né? Quer dizer só que teve pequenas perturbações. Então, tu usa esses comparadores time trigger aqui, ó, comparadores com laço de esterese, para não ter essas comutações que um comparador simples tem, tá? E isso é muito importante, tá? Tu sempre vai usar comparadores com um laço da esterese. Dificilmente tu vai usar comparadores sem o laço da esterese, tá? Essa é a ideia, que tu tenha dois valores de comparação, tá? Comparadores time trigger são esses comparadores que tu tem dois valores de comparação. Existe um laço de esterese e ele fica alternando entre um e outro, tá? Entre um valor de comparação e outro. Quando ele cruza pelo superior, teu valor de comparação vira o inferior. Quando ele baixa do inferior, teu valor de comparação vira o superior. E assim ele vai alternando para que tu fique imune a essa comutação em torno do valor de referência. Tá? E como que tu implementa isso? Existem vários circuitos que implementam esses dois tipos de referência, tá? Existem vários circuitos capazes de fazer isso. Eu vou mostrar para vocês um dos tipos de comparador shim-trigger, que é essa topologia que está aqui. Então, a entrada é aqui e a saída, né? Quem vai, por exemplo, no nosso exemplo, vai comutar a relé, está aqui, tá? E o seguinte, ah, observa nessa topologia aqui, ó, que tu não tem realimentação negativa. Olha onde está o terminal negativo, ó, a porta inversora. Tu não tem realimentação negativa. Tu tem sim uma realimentação positiva, certo? Então, isso indica que a tensão de saída para nós, se ele não tem realimentação negativa, se ele não tem realimentação negativa, ele tem realimentação positiva, significa que essa tensão de saída ela tem apenas dois valores possíveis, que é a tensão VCC e a tensão VE, né? Ou ele está no VCC lá, mais 15 volts, mais 10 volts, ou ele está no VE, que é menos 10 ou mais 20, enfim, né? Ou ele está na tensão de cima de alimentação, ou ele está na tensão de baixo, certo? Ou ele está saturando para cima ou para baixo. Essas são as únicas possíveis, os únicos possíveis estados para VO, porque ele é um comparador, certo? E como que funciona esse circuito, né? Como que funciona o esquema da comparação nesse circuito? O que a gente tem, né, como eu estava comentando para vocês, é que a gente vai ter uma comparação inferior, chamado VL, e vai ter um valor de comparação superior, né? Digamos que seja aqui um valor de comparação superior, certo?
E de acordo com o estado da variável de entrada, né, desse VI aqui, por exemplo, ó, vamos dizer que o VI seja esse sinalzinho roxo, tu vai ter variações, né? Assim como eu tinha desenhado antes, esse sinal VI, que é uma medida de uma grandeza, digamos que essa grandeza esteja aumentando, mas ela vai aumentar com pequenas ondulações, né? E a mesma coisa para descer, né? Digamos que ela tem essas pequenas variações. Agora a gente está comparando com aqueles valores ali. O que está acontecendo no nosso circuito conforme esse sinal varia? Olha aqui, ó. Esse sinal de saída que eu vou desenhar agora aqui, em função do sinal de entrada, ele tem a seguinte variação, né? A gente diz que os únicos estados possíveis para VO, ó, os únicos estados possíveis de VO, ou é no VE ou é no VCC, tá? Vamos dizer que o VE seja zero, né, no nosso exemplo aqui, e o VCC vamos dizer que seja aqui, ó, tá? VCC. E vamos dizer que o VE esteja em zero, que seja uma alimentação assimétrica, né? Vamos dizer que esse aqui seja o nosso VE. Só para nós exemplificar aqui o funcionamento. O que acontece com o circuito? Ó? Quando ele está com a referência com o sinal de entrada em baixa, a tua referência é o nível superior, é o VH, tá? E a gente já vai entender por quê. É o VH a tua referência superior. E a saída, ela começa aqui, ó, embaixo, tá? Essa aqui é a tua saída, certo? O teu sinal de saída do amplificador operacional aqui está valendo VE, está valendo zero, certo? Enquanto o meu sinal de entrada não alcança o sinal superior, ó, enquanto o sinalzinho roxo está abaixo da linha superior, enquanto esse sinalzinho roxo, que é o sinal de entrada do comparador, está abaixo da linha superior, o meu valor de comparação é a linha superior. E isso vai acontecer até um primeiro instante em que aconteceu o cruzamento. Então, vamos dizer que o primeiro cruzamento na linha superior acontece aqui, ó. Tá? Então, até ali, tu tem que o sinal de saída do comparador vai permanecer embaixo, tá? Até ali, o meu sinal de saída do comparador permanece embaixo, ou seja, está desligado. Meu sinal está menor que a minha referência. Então, aqui, durante esse intervalo de tempo, a minha referência é o VH. Quando chegou na referência, opa, o sinal roxo ficou maior que a referência. Então, instantaneamente, nesse instante aqui, ó, a saída satura para cima. Saída saturou para cima. E quando a saída satura para cima, a minha referência agora se torna a linha inferior. No exato instante em que o sinal passa a linha superior, a minha referência agora se torna a linha inferior. Então, agora, para eu alterar o sinal de saída, o meu sinal roxo tem que passar pela referência. Só que a referência é a linha inferior. Então, olha aqui, ó, não interessa quantas vezes o sinal roxo cruze novamente pela linha de referência, não interessa, referência superior, não interessa quantas vezes ele cruze a linha de cima, porque a minha referência agora é a linha de baixo. Então ele vai permanecer em cima, em cima, em cima, em cima, até ele cruzar a linha de baixo novamente. Daí chegou lá, cruzou a linha de baixo. Opa. Vixe. Paguei coisa que não era para pagar aqui. Só um minuto. Então vamos desenhar meu sinal aqui de entrada de novo. Ó. Tinha isso aqui. Tá? Que eu estava dizendo, ó, não importa quantas vezes ele cruze a linha de cima, ó, a minha saída só vai mudar quando ele cruzar a linha de baixo de novo, certo? E no momento que ele cruza a linha de baixo, que ele cruza o valor de referência inferior, tá? Aí sim, no momento que ele cruzou a referência inferior, ó, porque a minha referência agora é a linha inferior, ele vai saturar para baixo. E no exato instante em que ele satura para baixo, agora a minha referência se torna a linha de cima de novo. Então, não importa quantas vezes esse sinal vem aqui e cruze a linha de baixo, não vai mudar a saída enquanto ele não cruzar a linha de cima. Então, olha o que acontece. Esse circuito ele fica imune a pequenas perturbações, a pequenos cruzamentos na linha de referência. Tu tem essa faixa aqui, ó, esse laço da esterese que a gente chama, que ali ele fica imune a variações daquele tamanho, a variações dessa amplitude, melhor dizendo. Tá? Então, enquanto o sinal de entrada é menor que a referência superior, a minha referência é a linha de cima. No momento que o meu sinal de entrada cruza a linha de cima, ou seja, cruza a referência superior,
agora minha referência vira a linha inferior. Então, não importa quantas vezes ele cruze aqui, ele não vai fazer nada, certo? Então, essa que é a ideia. Conforme a tensão de saída alterna entre VCC e VE, o meu ponto de referência altera entre a linha superior, entre o VH e o VL, tá? Ele altera entre VH e VL. Tu tem esses dois valores de comparação. E por que que isso acontece? Lembra como a gente falou que é o seguinte, que a tensão de saída do amplificador operacional vai ser VCC quando a tensão na porta não inversora for maior que a tensão na porta inversora. E a tensão de saída vai ser igual a menos VE, ou seja, vai saturar para baixo, quando a tensão na porta não inversora for menor que da porta inversora. Isso aqui é como que o amplificador operacional funciona sem realimentação negativa, que é o que a gente escreveu no início, certo? E daí observe o que está acontecendo aqui no nosso circuito, ó. A tensão na porta inversora é um valor fixo, ó. Tensão na porta inversora é um valor fixo. E a tensão na porta não inversora é a tensão nesse nó aqui, ó. Tá vendo? É a tensão naquele nó. E olha que a tensão nesse nó aqui, ele é um divisor entre a tensão de entrada, que está nesse lado do divisor resistivo R1, R2, ó, e a tensão de saída, que está nesse nó aqui, ó. Certo? E a tensão, então, desse ponto aqui até esse ponto aqui é Vin menos VO. Só que dependendo do valor da tensão, esse VO aqui pode ser VCC ou VE, certo? Então, tu altera o ponto de comparação, que é a tensão no nó VP, tá? Então, o princípio de funcionamento é esse, tu faz uma realimentação positiva para que o meu ponto de comparação aqui, ó, no ponto médio entre VP e VN, ele altere, tá? E como que a gente equaciona isso? Tá? Agora a gente vai equacionar. Mas o princípio é o seguinte, ó, eu quero que vocês se liguem que o que que é um comparador Schmitt-Trigger? Tu faz uma realimentação positiva para que, quando alterar o valor de saída, ou VCC ou VE, vai mudar a tua referência, VH ou VL. Então, comparadores Schmitt-Trigger tem dois valores de comparação, um valor inferior de comparação e um valor superior de comparação. Por que muda os valores de comparação? Porque tu tem uma realimentação positiva, porque essa realimentação joga teu sinal de saída lá para a entrada de novo, tá? E esse sinal de saída vai alterar entre dois valores, né? Esse que é o princípio. Beleza. Esse é o gráfico que a gente vai enxergar sempre, tá? Mas como que a gente tira as equações que regem o funcionamento desse circuito? Da seguinte forma, né? O que que a gente tem aqui, ó? Se a gente olhar esse circuito, a gente sabe o quê? Que a corrente que desce aqui para essa porta é nula, certo? Então a corrente do resistor 1 vai ser igual à corrente do resistor 2. Tá? Isso aqui a gente já sabe calcular. Que a corrente do resistor 1 vai ser igual à corrente do resistor 2, certo? Então aqui nesse nó, a gente pode escrever que a corrente 1 é igual à corrente I2, certo? E a gente ainda pode dizer que a tensão nesse nó aqui, ó, a tensão nesse nó aqui, que eu vou chamar de VP, né, porque tá na porta não inversora, a tensão nesse nó aqui é a tensão. Eu ainda posso escrever que essa tensão VP, certo? Eu posso, eu ainda posso escrever que essa tensão VP, ela é uma equação da tensão de entrada e da tensão de saída, né? Porque ela é o ponto médio desse divisor aqui, tá?
Eu não vou fazer essa dedução com vocês aqui, mas a tensão nesse ramo superior, tá? Deixa eu destacar aqui, ó. Eu posso dizer que a tensão nesse ramo superior aqui é como se fosse um divisor de tensão, só que um dos terminais não está no zero, como a gente está acostumado a ver. Mas eu posso escrever que a tensão no nó P, que é aqui no meio, ele é dado pela tensão de entrada, dada por essa equação aqui, mais a tensão de saída, dada por essa equação aqui, tá? Tem como eu deduzir isso aqui, tem como eu demonstrar isso aqui para vocês, mas eu não vou demonstrar, eu vou dar essa equação direta do nó P aqui para vocês, a tensão nesse nó P, tá? Em função das tensões de entrada e daqueles dois resistores R1 e R2, tá? E daí a gente vai sair dessa equação aqui e vamos escrever a seguinte coisa, tá? O que que a gente sabe? A gente sabe do amplificador operacional que quando a tensão no terminal P for maior, ou seja, da porta não inversora, for maior que no nó N, a gente tem que VO, ela vai se tornar VCC, tá? Ela vai se tornar. Imagina o seguinte, ó, por que que eu estou salientando isso aqui? Imagina que a tensão no nó P está variando. Num instante em que VP se tornar maior que VN, o VO vai virar VCC, certo? Ele vai virar VCC. Então, o que que a gente pode assumir? Se eu pegar essa equação aqui, ó, da tensão VP, tá? E avaliar ela num instante antes que isso aqui aconteça, ou seja, no instante em que ele vai acontecer, eu posso escrever então que VP, ela vai ser maior eu posso escrever que VP, certo? Vai ser igual a Vin, que multiplica R2 sobre R1 mais R2, mais VO. Só que se eu estou avaliando no instante antes dele se tornar VP maior que VN, quer dizer que o meu VO ainda é VE, né? Então aqui é menos VE. Aí ele ainda está em VE. No momento em que VP se tornar maior que VN, aí sim o VO, que está aqui entre parênteses, vai se tornar VCC, tá? R1 mais R2, tá? No instante em que isso aqui se tornar maior que Vn, ó, no instante em que essa equação aqui se tornar maior que Vn, aí sim tu vai ter VO igual a VCC, certo? Só que para nós aqui, a gente sabe que o Vn é aquele Vf, né? Vn é aquele próprio Vf ali, uma tensão que a gente coloca na porta inversora. Então, quando que Vp vai se tornar maior que Vn? Quando essa equação toda aqui, ó, Vin, R2, R1 mais R2, menos VE, R1, R1 mais R2, for maior que VF, né? Ou seja, for maior que o Vn, só que o Vn é o próprio VF para nós. Quando isso aqui se tornar verdade, aí sim o VO vai virar VCC. Quando isso aqui for verdade, aí sim, daí ele se torna VCC. Mas enquanto não for verdade, ele fica VE, certo? Dessa relação aqui, eu posso tirar o Vin, que vai dizer para nós quando que isso vai ser verdade, quando que VO vai se tornar VCC. Dessa inequação aqui, eu posso dizer que ele vai se tornar VCC quando Vin for maior que VE, que multiplica R1 por R2, mais VF, que multiplica a soma dos dois por R1, não, R2. Tá? Então é o seguinte, ó, o que que essa equação está dizendo para nós aqui, ó? A gente saiu da equação no nó P, ou seja, na porta não inversora. A gente saiu da equação dessa tensão aqui.
E a gente sabe, quando a tensão nessa porta aqui, nesse nó aqui, for maior que a tensão nesse nó aqui, VO aqui vai virar VCC, né? Então foi o que eu escrevi aqui, ó. Quando VP for maior que VN, VO vai virar VCC, tá? Só que qual que é a equação de VP? É essa que eu dei aqui para vocês aqui embaixo. Quanto que vale VN? É o próprio VF. Então, quando VP for maior que VN, VO vai virar VCC, ele vai saturar para cima. Então, quando toda essa equação aqui, que é o VP, for maior que o VF, ou seja, maior que o VN, né? Então, o VO vai virar VCC. Então, dessa equação aqui, que a gente circulou, significa o quê? Que quando vem a tensão nesse nó aqui, ó, quando a tensão nesse nó aqui for maior que essa equação aqui, for maior que o valor dado por essa equação, então a tensão VP vai ser maior que VN, logo VO vai ser igual a VCC, tá? Então, quando o Vin for maior a essa equação aqui, o VO vira VCC. E essa parte aqui da equação a gente chama do nosso VH. Isso aqui é igual ao VH. Porque se tu lembrar ali do gráfico que a gente acabou de ver, quando Vin for maior que VH, VO vira VCC. Então, quando Vin maior que VH, VO vira VCC. Certo? Então, esse aqui é o nosso VH. Beleza? E, de forma análoga, a gente pode pensar para o V-low, certo? O que a gente sabe também? A gente sabe o outro ponto aqui que diz o seguinte: quando VP for menor que VN, isso aqui faz com que VO seja menos VE, certo? O que acontece? Tu estava nesse ponto aqui, ó, que o VO, que o Vin era maior que o VH. E daí o que a gente escreve aqui? Ah, bom, VN é o próprio VF, não muda nada. Continua a mesma coisa. E VP é a nossa equação aqui. Então eu posso escrever, quando essa equação aqui for menor que VN, VO vai virar menos VE. Então eu vou escrever essa equação aqui, ó. Vin, que multiplica R2 sobre R2 tá difícil. R2 sobre R1 mais R2. Não vai dar aqui, peraí. Só um segundinho. Quando Vin que multiplica R2 sobre R1 mais R2 mais VO, R1, R1 mais R2, isso aqui é o próprio VP. Isso que eu acabei de escrever aqui é o próprio VP. Quando isso aqui for menor que VN, que aqui, ó, quando for menor que VN, ou seja, VF, né, porque é a mesma tensão aqui no nó, quando for menor que VN, isso aqui vai fazer com que o VO vire menos VE. Então significa o quê? Que o VO ele vinha sendo VCC. E daí daqui eu isolo o Vin para descobrir para que valores de Vin que o meu VCC se torna VE, tá? Então eu vou tirar aqui o Vin fica igual ao VCC menos VCC R1 R2 mais VF, daí é a mesma coisa, R1 mais R2 sobre R2, tá? Daí tu tira essa segunda equação aqui, que diz o que para nós? Quando o sinal de entrada, olha, quando o sinal de entrada, essa equação está dizendo o que para nós? Ó? Quando o sinal de entrada for menor que esse valor aqui, então o VO vai virar menos VE. Ou seja, quando o Vin for menor que isso, satura para baixo. E isso para nós é o nosso VLOW. Isso aqui
é o VLOW, certo? Quando o VIN for maior que o VH, satura para cima. Quando o VIN for menor que o VLOW, satura para baixo. É isso que essas equações estão dizendo, tá? A gente só equacionou esse circuito específico de shim trigger. Existem outros circuitos, certo? Existem outros circuitos que invertem, que usam outros valores de comparação, mas para nós é esse aqui. A gente tem a equação para o VH, para o VHigh e a equação do VLOW, né? O que é esses valores? É os nossos valores de comparação que a gente estava olhando aqui antes, tá? E que significa isso para nós? Significa que é o seguinte, que no tempo, né, a gente tem o VLOW e tem o VHigh, que a gente definiu que o circuito precisa desses dois valores para nosso comparador ele ser imune a variações da variável medida muito próximas da referência. Então a gente estabeleceu dois valores de referência, que é o VLOW e o VHigh. E daí a gente viu um circuito capaz de estabelecer essas duas referências, que é o shim trigger do slide anterior. E aí eu equacionei qual que é a equação do VHigh e qual que é a equação do VLOW, né, matematicamente em função dos componentes, tá bom? E o que que a gente tem nesse circuito, né? De novo, vou desenhar aqui, ó, o Vin, né, uma tensão de entrada, tá? E conforme essa tensão de entrada aqui, a gente tem a nossa tensão de saída, né? E de novo, a tensão de saída de um comparador vai ser sempre ou VCC ou VE, tá? Então aqui em verde o que a gente tem é o sinal de entrada, certo? Esse aqui é o sinal de entrada, um VIN lá, que é, por exemplo, o sensor ou alguma coisa assim, e em roxo é o nosso sinal de saída, tá? Então esse aqui é o nosso sinal de saída do comparador. A gente viu que enquanto o sinal de entrada for inferior ao valor de comparação superior, ou seja, VH, a minha saída permanece em VE. Nesse caso aqui eu estou desenhando em zero, mas podia ser um valor negativo, tá? Nesse instante aqui, a nossa saída satura para o valor positivo dela, tá? No VHigh, e daí a equação do slide anterior diz para nós quanto que é o VHigh para aquela topologia ali, né? Então, como que eu sei o valor do VHigh para essa topologia aqui? Através dessa equação. Como que eu sei o valor do VLOW para essa topologia? Por essa equação roxinha aqui, tá? Então, aqui nesse exato instante, ele satura em VCC, e não importa se ele cruzar de novo pela linha superior, não importa, porque no exato instante que ele cruza a primeira vez, a minha referência agora é a linha de baixo. Então, a referência virou a linha de baixo, ele só vai cruzar a linha de baixo lá naquele ponto. Então, ele só vai voltar para baixo lá naquele ponto, certo? Então, o que tu tem num comparador por esterese que não é mais um valor fixo a tua comparação. É um laço da esterese que é a tua comparação, tá? Tu vai comparar nesse laço aqui, tá? Mas o que eu quero fazer é o seguinte, ó, eu quero desenhar, é muito útil a gente desenhar, isso aqui é o desenho temporal, né? O gráfico em função do tempo dos valores de tensão. Só que é muito usual para comparadores com laço da esterese, para comparadores shim trigger, que a gente plote a tensão de saída pela tensão de entrada. Bem, a gente tem que o VIN vai variar, né? Aqui, por exemplo, ele está variando num range positivo. E o VO, ele só tem dois valores possíveis, né? Ou ele está aqui no VCC, ou ele está aqui no VE, tá? E a gente vai plotar isso aqui no gráfico, como é que fica, tá? Então, por exemplo, o V, a tensão de saída está aqui no eixo Y, ou ele vai ser VCC, né? Ou ele vai estar aqui em cima, ou ele vai estar aqui embaixo, tá? Aqui no nosso VE, que no caso é zero, certo? Ou ele vai estar lá em cima, ou ele vai estar aqui embaixo. E ele vai alternar entre os dois valores em função dos valores de comparação, se o sinal de entrada é maior ou menor o valor de comparação. Então, eu vou botar os valores de comparação aqui, ó. Digamos que esse aqui seja o VLOW e que esse aqui seja o VHigh, tá? Por que eu estou colocando eles no eixo X aqui? Porque eles vão mudar para quais valores da tensão de entrada, né? Se a tensão de entrada é menor ou maior que o VLOW, se a tensão de entrada é maior ou menor que o VHigh. Então, botei no eixo do VIN, porque tu vai comparar com o VIN. Então, se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, ó, vamos pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Vamos chamar esse ponto aqui, vou trocar de cor. Vou chamar esse ponto aqui de ponto 1 do nosso gráfico temporal, ó.
Esse ponto 1 está mostrando o que para nós? O VIN, né, o verdinho, ele está um valor menor que o VL. Então, digamos que o VIN esteja aqui, ó, lá no gráfico da direita, digamos que ele esteja aqui, ó. Digamos que esse aqui seja o ponto 1, tá? Esse ponto aqui. Digamos que ele sai desse ponto. E daí o que que acontece? Ele começa a aumentar, né? Ele começa a subir, o VIN começa a aumentar, até que ele cruza o VLOW. Vamos dizer que esse exato instante em que ele cruza o VLOW se chama 2, tá? Então, até esse ponto aqui, digamos que esse ponto aqui seja o 2. Quanto que vale a tensão de saída do ponto 1 até o ponto 2? Ela está aqui embaixo, ela continua embaixo, ó. Não importa que ele cruzou o VLOW, continua embaixo. Então, ele continua aqui no VE, ó. Ele continua aqui embaixo, então ele faz isso aqui, ó. Ele faz isso aqui. E o VIN está aumentando, ó. Ele deu uma caidinha, né? Então ele fez o seguinte aqui, ó. Ele foi, né? Opa. Ele foi, voltou e ele tá subindo, ó. Ele tá fazendo isso aqui, ó. Tá subindo, até que ele chega aqui nesse ponto, ó. Até que ele cruza a linha superior. E esse ponto aqui nós vamos chamar de 3. Então quando ele chega aqui nesse ponto aqui, ó. Quando ele chega aqui nesse ponto, ele tá subindo e tá baixando, tá subindo. Quando ele chegou aqui, ó, tu tem o ponto 3. Quando vem, chegou nesse ponto, o VO vira VCC. Ou seja, ele satura lá para cima. Ó. Ele estava aqui embaixo, ele satura lá para cima. E aí ele continua o veinho, ó, continua, aumenta um pouquinho, diminui, aumenta um pouquinho, diminui e cruza de novo a linha, ó. O que que acontece? Ele cruzou e foi lá, aumentou, diminuiu e começou a diminuir agora, ó. E cruzou a linha de novo, chegou de novo na linha aqui, ó. Esse ponto aqui eu vou chamar de 4. Quando ele chegou de novo nesse ponto, a tensão de saída não muda, ó, continua lá em cima, porque o valor de comparação agora é a linha de baixo e não mais a linha de cima. O valor de comparação é lá atrás agora, não é aqui. Então ele vai continuar lá em cima, vai continuar lá em cima, até que ele cruza a linha inferior, ó, até que ele chega aqui embaixo, ó, cruzou a linha inferior, 5, ponto 5, vou botar aqui, ó, ponto 5. E quando ele cruza a linha de baixo, aí sim ele volta e satura para baixo. E daí ele volta por aqui. Ou seja, quando o VIN está aumentando, ele sobe por aqui. E quando ele está diminuindo, ele desce por aqui. Certo? E esse caminho que ele faz aqui, que a gente chama de laço da esterese, ó. Esse caminho aqui, que a gente chama de laço da esterese. Ele sobe por um caminho e desce por outro caminho. Ele tem um valor de comparação se o sinal está aumentando e outro valor de comparação se o sinal está diminuindo, tá? E esse laço de esterese aí, que a gente vê lá em magnetismo também, só que aqui a gente está vendo para um circuito comparador, tá bom? Devido a esse símbolo aí, né, desse laço de esterese aqui, que a gente vai encontrar às vezes um símbolo assim, ó. Um símbolo assim. Parece um up-op, só que ele tem esse símbolo da esterese dentro. Quando tu vê isso aqui, tu já sabe que é um comparador Schmitt-Trigger, ou um comparador com laço de esterese, certo? Assim como a gente tinha um símbolo específico lá para o amplificador da instrumentação, tu tem um aqui para os comparadores com laço de esterese, tá? Então, a representação, tensão de saída pela entrada, muito importante, tá? Onde a gente consegue identificar o V-low e o V-high, tá certo? E como que eu calculo V-low e V-high para o meu comparador com Schmitt-Trigger? Através dessas duas equações aqui, ó, tá? Através dessas duas equações aqui, ó, V-low e V-high, tá? Beleza. Tá, beleza, eu te dei essas duas equações, mas como que eu uso essas equações para projetar um comparador, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, ó. Vamos pegar, por exemplo, esse exemplo aí que eu coloquei é o seguinte, ó, eu tenho um valor para ser comparado, tá? Eu quero comparar com 2,5, tá? Digamos que com 2,5 aqui, 2,5 volts. Tá? Eu quero comparar com 2,5. Quando maior que 2,5 ele liga, quanto menor que 2,5 ele desliga, tá? Só que eu quero botar um laço de esterese em torno desse aqui. A gente viu que coloca um laço de esterese para tornar a saída imune a pequenas variações próximas da referência. Então, a gente coloca um laço de esterese VH VLOW. Ou seja, aqui nesse caso, o VH é 3,5 volts e o VLOW é
2,5 volts, né? Então, ou seja, tu adicionou um laço de esterese de 1 volt. O que que significa isso? Que para pequenas variações de até 1 volt do valor medido em torno da referência, tu não vai ter variações na saída. Tu vai ignorar essas pequenas variações, tá? Eu ainda dei ali, por exemplo, vou alimentar todo o circuito em 5 volts e 0, ou seja, uma alimentação assimétrica de 5 volts, tá? Se eu tenho isso aqui, eu quero saber agora quais os componentes para aquele circuito do comparador por esterese, ou seja, né, o meu circuito é esse aqui, ó. Eu tenho aqui R1, R2, fazendo uma realimentação positiva no meu amplificador operacional, e aqui é a tensão de saída. E aqui é o meu VF. Então eu tenho que definir aqui para esse circuito quem que é o quem que é o R1, quem que é o R2 e quem que é o VF, para eu implementar esse laço de esterese aqui de 3.5 a 2.5. E como que eu faço isso, tá? A gente sai do seguinte ponto: tu tem os valores de V-high e V-low, certo? Tu tem os valores de V-high e V-low. E a gente tem a equação de V-high e de V-low, certo? A gente sabe o quê? Que V-high é igual... Só vou copiar aquilo que a gente tinha escrito antes, ó. V-high é a tensão VE de alimentação, que multiplica R1 por R2, mais a tensão VF, que tu tem que saber quanto é que tu vai colocar ali também, que multiplica a soma das duas, dividido por R2. Tá? E o VLOW é quase a mesma coisa, só que em vez de ser VCC, em vez de ser VE, é menos VCC. R1 por R2, mais o mesmo termo, R1 mais R2 sobre R2. Tá? Essas são as equações que descrevem o comportamento desse circuito comparador. Tá? Daí é o seguinte, eu tenho que achar qual que é o valor de R1, qual que é o valor de R2 e qual que é o valor do VF para que o meu circuito implemente essa forma de operação. Como que eu faço isso? A gente tem 3 variáveis e 2 equações, né? O que que a gente faz? A gente pega esse V-high e calcula V-high menos V-low. Por quê? Porque esse termo aqui, ó, ele depende... Mas de novo isso. Esse termo aqui, ó, que depende de VF, ó, esse termo que depende de VF, e VF a gente não sabe, é igual nas duas equações. Então a gente faz a diferença do V-high e do V-low, porque a gente sabe a diferença dos dois, ó. V-high menos V-low é igual a 1, que é o teu laço de esterese. Ó, é o teu laço de esterese. Então, V-high menos V-low, se eu fizer a equação de cima menos a de baixo, o que a gente vai ter na real é que vai ser VE, que multiplica R1 por R2, mais VCC, que multiplica R1 por R2. Tá? Aí sim, certo? Através disso eu já tenho, ó, eu sei que essa diferença aqui é 1, eu sei que o VE é 0, eu sei que o VCC é 5, eu posso achar uma relação entre R1 e R2. Como que eu faço isso? É só isolar aqui, ó. Isolando, fazendo esse cara aqui igual a 1, que é o definido por projeto. Isso aqui pode ser 2, pode ser 3, enfim, vai do teu projeto. Esse aqui é 0, porque eu defini também, que eu vou fazer uma alimentação assimétrica. E esse aqui vai ser 5. Através disso, eu chego numa relação de R1 para R2, 0,2. Tá? E daí eu venho que faço o quê? Ah, digo o valor do R2 e calculo o R1, por exemplo, né? Então, por exemplo, 5 kΩ. Se eu definir, eu que defino um dos dois e calculo o outro, né? Se eu definir um R2 de 5K, eu vou chegar num R1 de 1 kΩ, tá? Então, defini R1 e R2. Já achei R1 e R2. Agora eu tenho que saber quanto que é o valor dessa fonte VF aqui que eu tenho que colocar. Quanta tensão, né? Qual o valor de tensão que eu tenho que colocar ali. Para fazer isso, é só eu voltar numa das equações agora. Ó. Eu já sei o R1 e o R2. Então, eu posso voltar aqui na equação do V-high, por exemplo. Então, vai ser o VE, R1 e R2 eu já tenho, VE eu tenho, mais VF que eu quero saber, e os resistores que eu já tenho, R1 e R2. Sei o V-high, que é 3, sei o VE, que é 0, sei o R1, sei o R2, só falta saber o VF, então eu isolo o VF nessa equação.
Se eu isolar VF nessa equação aí e resolver para os valores do projeto, ele tem que ser 2,5 volts, tá? 2,5 volts. Então, esse comparador aqui tem que nos dar esse laço da histerese, ou seja, ele tem que dar esse valor aqui, quando o Vin cruzar por baixo não dá nada, cruza aqui, cruzou lá em cima, saturou para cima. Não importa se ele cruza de novo, não importa, não importa. Cruzou embaixo, aí sim, satura para baixo. Tá? Então, aí tu fica com uma coisa mais ou menos assim, tá bom? Eu montei ele no Falstad aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu montei ele no Falstad, tá aqui, ó. Aqui tá o circuito no Falstad, ó. Deixa eu mostrar ele para vocês funcionando. Deixa eu parar aqui a simulação. Ó, esse sinal verde, tá? Esse sinal verde aí, esse sinal na tela em azul aí, né? Ele é o sinal de entrada, certo? Ele está simulando como se fosse variando, né? A luminosidade variando, esse veinho aqui. Tá? É como se fosse a luminosidade sobe, diminui, mas com uma variação em cima. Está definido um V-high e está definido um V-low, tá? E aqui estão os valores, ó. 5K, 1K. E esse circuito aqui em cima, ó, é a partir dos 5 volts para sintetizar o VF. Tá? A gente tem que sintetizar esse VF de alguma forma. Não vou botar uma fonte de 2,5 volts ali. Eu vou pegar a fonte que eu já tenho, que é 5, que é que está alimentando tudo, né? Que é o nosso VCC. Eu vou fazer um divisor resistivo para sintetizar esse VF. Como é a metade, eu coloquei dois resistores iguais. Então, olha aqui, ó. Esse circuito aqui, eu tenho essa linha superior, a laranja ali, e tenho a linha inferior, que é a vermelha, tá? Observa que o sinal roxo, que é a saída, olha que o sinal roxo aqui, ó, que é a saída, ele só vai aumentar, ele só vai sair de baixo para cima, ó, ele só vai sair de baixo para cima quando o sinal ondulatório aqui cruzar a linha superior. Então, olha que até aqui, ó, até aqui o sinal de entrada ainda não cruzou a linha superior, ó. Aqui ele cruza a linha inferior. Não muda nada no sinal de saída, continua lá embaixo. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, até que ele cruza a linha laranja. No momento que ele cruzou a linha superior, ó, que o sinal ondulatório cruzou a linha superior, aí sim o meu sinal roxinho vem de baixo para cima, tá? E ele permanece lá em cima até o meu sinal de entrada cruzar a linha inferior novamente. E daí sim, quando ele cruza a linha inferior novamente, ele cruza. Olha que antes não. Antes ele continua lá em cima. Ó. Mesmo que o sinal de entrada cruze o VH, não muda nada. Só vai saturar para baixo quando ele cruzar a linha inferior. E daí o teu circuito agora ele ignora essas variações em torno da referência. Então olha aqui, ó, durante esse pedacinho de tempo aqui, ó, o sinal de entrada está cruzando várias vezes a linha superior, ó, mas o sinal de saída permanece lá em cima, não acontece nada com ele. Tu continua com a carga ligada, mesmo para pequenas variações em torno da referência, tá bom? Então aqui está no Fawcett, tá bom? Ainda dá para traçar aqui, ó, deixa eu abrir o arquivo. Onde é que tá? Esse aqui, ó. Dá para traçar o gráfico da esterese desse cara. Então, olha aqui, ó. O que que é aquele gráfico da esterese? Ó, observa aqui que o sinal de entrada, ó, tá aumentando, ó, e ele tá lá em cima, ó. Meu nosso gráfico da esterese, certo? Observa que ele tá baixando, só quando ele cruzar aqui, ó, quando o sinal verde cruzar da linha vermelha, ó, quando o sinal verde baixar da linha vermelha, ou seja, sinal de entrada cruzou na linha superior, não deu nada, referência superior. Cruzou da referência inferior, puf, a saída baixou. Olha aqui, ó, ele veio lá de cima, puf, baixou. E daí o sinal de entrada tá variando, tá variando, tá variando, tá variando. E ele só vai, a sinal de saída só vai saturar para cima novamente quando tu cruzar a referência superior. Ó, então a referência superior é o laranja. Só vai saturar, o roxinho só vai saturar para cima quando a entrada cruzar a referência superior. Aí lá vai, lá vai. Ó, cruzou a inferior, não deu nada. Cruzou a superior, ó, o roxinho foi para cima. E tu tem o laço da esterese formado lá. Tensão de saída por tensão de entrada. Beleza. Esse circuito aí, tá? Para implementar ele,
que que eu fiz? Olha aqui, ó, o LDR, mesma coisa, né? Só que em vez de entrar com esse ponto aqui, que era o LDR, lá no circuito, né, que aqui é o nosso velhinha, em vez de entrar com ele direto lá no comparador, eu coloquei um circuito buffer no meio do caminho, tá? Por quê? Para não ligar esse resistor R1 direto lá no divisor, tá? Lembra? Mesma conversa, mesma ladainha lá do amplificador da instrumentação, certo? Coloquei um buffer ali no meio do caminho para fazer esse meio campo aqui. Só isso que tem de mudança. Aqui estão os resistores de 100K para sintetizar o VF, ó. Aqui é o VF igual a 2,5, certo? 2,5 volts que a gente calculou. Aqui está o R2 de 5K e o R1 de 1K que a gente tinha definido, tá? Ali pelo projeto. E aqui vai para relé, ó. Lá vai, manda lá para relé para fechar de novo a lâmpada, tá? Voltando no mesmo exemplo. E aqui a gente tem eu só fazendo a alteração, tá? Nesse vídeo aqui eu estou fazendo a alteração do circuito anterior, sem o comparador, sem o esterese para esse aqui, ó. Montei o divisor novo ali, ó, os dois resistores iguais, certo? Aqui no meio tu tem o VF, né, como eu estava dizendo para vocês, que vai ser a tensão lá para o divisor. Aqui eu estou conectando o ponto médio do LDR lá no buffer, ó. Esse ponto médio do LDR lá no buffer. Fechei ali, ó, realimentação do buffer com um curto-circuito, né, a saída para a entrada. Tensão positiva nos dois amplificadores operacionais, o VCC, né, 5 volts. Botei os 5 volts nos dois up-ops, agora estou botando a referência nos dois up-ops. Alimentei eles. Agora, a saída do buffer, ó, a saída do buffer estou colocando na entrada do shimmy trigger, na entrada positiva, na entrada não inversora, e estou fazendo a realimentação com dois resistores de 10K em paralelo para fazer o 5K. Tá? Fiz a realimentação positiva do segundo up-op. Tá? Então, o segundo up-op está como shimmy trigger. Falta conectar os 2,5 na outra entrada, na entrada inversora. Tá? Daí, de novo, coloco a alimentação e o sinal na relé. Tá? Alimenta todo o circuito. E aí, testo ali para ver se está comutando ou não. Tá? Se está comutando a relé ou não. E depois eu ligo a lâmpada na tomada. Né? Daí eu faço a variação ali e tento fazer uma variação bem pequena em torno do ponto de referência, né? Variando bem pouquinho a luminosidade para ver o que acontece. De fato, ele só chaveia quando tu varia bastante a luminosidade. Tá? E daí, o final do nosso vídeo aí. Então esse vídeo também vai estar lá para você acessar, acessem, olhem depois de novo, tá bom? E esse era a nossa aula de hoje, tá? Os comparadores com o shimmy trigger, tá? O que que eu aconselho vocês a fazerem? Dá uma olhada de novo, olha esses vídeos de novo, dá uma olhada no como que ele funciona e tenta refazer esse exemplo aqui, tá? Que ele vem das equações do VH e do Velow, beleza? Próxima aula eu vou deixar uns exercícios lá para vocês, para aplicar os conhecimentos de comparadores, e depois, semana que vem, a gente tira umas dúvidas daí, tá bom? Resolve esses exercícios juntos e tal, tira alguma dúvida sobre essa matéria, tá bom, pessoal? Até mais, então. Um abraço.